Nesta quinta-feira, a partir das 15 horas, os vereadores da Câmara Municipal do Rio voltam a se reunir para mais uma sessão virtual. Na ordem do dia, vários projetos ligados à pandemia do novo coronavírus. A Rio TV Câmara transmite a sessão em TV aberta no canal digital 15.3 e você também pode acompanhar as discussões pelo canal da emissora no YouTube. Operação do sistema de bonde de Santa Teresa é retomada. Um dos transportes mais tradicionais da cidade está de volta. Após 3 meses fechado por medida de segurança, o bonde de Santa Teresa retomou suas operações. De acordo com portaria publicada no Diário Oficial do Estado, essa reabertura segue protocolos elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde, Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, como, por exemplo, a oferta de álcool em gel 70%. Mas o funcionamento vai ter algumas restrições. O horário de segunda a domingo vai ser a partir das 10 horas da manhã até as 4h30 da tarde, podendo ser estendido conforme demanda. O percurso está limitado. Os trajetos vão da Estação Carioca até o Largo dos Guimarães e da Estação Carioca até Dois Irmãos. Apenas um bonde por hora. A lotação máxima será de 16 passageiros por bonde. Tanto nas estações quanto nos bondes, só será permitida a entrada de pessoas com máscaras. Uma novidade é que na Estação da Carioca vai ter um box para desinfecção viral. Ela vai ter um sensor de presença que aciona borrifadores com uma solução antisséptica do pescoço para baixo, ou seja, protege olhos e ouvidos e a pessoa não precisa tirar a máscara. Com a retomada das atividades econômicas na cidade, a Prefeitura estabelece medidas para dar mais segurança a todos. São as chamadas regras de ouro. E os estabelecimentos que estiverem agindo corretamente com as novas regras vai poder requerer um selo de conformidade na vigilância sanitária. Sobre esse assunto, eu converso com Flávio Graça. Ele é superintendente da Vigilância Sanitária. Flávio, eu quero já agradecer pela sua participação. Flávio, quais são as regras de ouro da Prefeitura? Bom, é um prazer estar aqui. Bom, as regras de ouro são 10, elas constituem um conjunto de medidas universais, ou seja, que podem ser utilizadas desde uma lanchonete até uma indústria, desde uma pequena loja até uma grande loja de departamentos. E, no caso, elas foram previstas para prevenção contra a Covid-19. A primeira regra é higienizar as mãos antes e depois de cada atividade. A segunda é disponibilizar álcool gel, sabão líquido, papel toalha e lixeira sem acionamento manual, sempre em todos os dispositivos de lavagem de mão. Usar também, como terceira regra, usar obrigatoriamente a máscara em todos os locais, exceto quando estiver se alimentando. A quarta regra, obedecer ao distanciamento de 2 metros ou 4 metros quadrados por pessoa, evitando o uso do elevador. Manter também os ambientes arejados, com as janelas e portas abertas e prover sempre a manutenção correta dos sistemas de ar-condicionado. Sexta regra, providenciar máscaras e luvas de borracha, toucas e demais equipamentos de proteção individual, o chamado EPI, para as equipes de limpeza e demais funcionários de acordo com as atividades exercidas. 7. Reforçar a sensibilização quanto à etiqueta respiratória na hora da tosse ou dos espirros. 8. Encaminhar a assistência médica, funcionário ou colaborador que apresente sintomas da Covid-19. 9. Fazer a limpeza concorrente a cada 3 horas, aquela limpeza que você faz durante o expediente, limpeza terminal, aquela faxina geral, no final do expediente, e a limpeza imediata, sempre que necessário. E a 10ª, divulgar em todos os pontos estratégicos os materiais educativos e os meios para a correta compreensão e divulgação de todas as regras de ouro. Agora, Flávio, um selo foi criado para os estabelecimentos que adotarem essas medidas aí, as regras de ouro criadas pela Prefeitura. Como surgiu essa ideia? Bom, o selo de conformidade às medidas de proteção à Covid-19 foi criado para aumentar o engajamento, aumentar a adesão
de todos os gestores, empresários responsáveis por atividades econômicas no município, quanto às medidas de proteção. E também aumentar a confiabilidade da população nesse retorno ao consumo, nesse retorno a frequentar os diversos locais e empresas, lojas, restaurantes, hotéis da nossa cidade. Então, através do selo, todo empreendedor se mostra para o público como engajado, comprometido em seguir todas as regras de ouro e as regras específicas para a sua atividade econômica. A estação mais fria do ano começou no dia 20 de junho. O outono na cidade foi marcado por chuvas no mês de maio e por um clima seco em junho. O inverno é caracterizado pela diminuição das chuvas e queda acentuada nas temperaturas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, na região metropolitana do Rio, as temperaturas médias mínimas vão variar de 15 a 16 graus e as médias de temperaturas máximas ficam entre 27 e 28 graus. Eu converso com Juliana Hermsdorf, meteorologista-chefe do Alerta Rio. Juliana, muito obrigada pela participação. Eu gostaria de começar perguntando o que caracterizou esses primeiros dias de inverno aqui na cidade. Bom, e esses primeiros dias eles foram caracterizados por bastante calor até. O inverno começou aqui na cidade do Rio com temperaturas mais elevadas, né? A gente chegou a quase 36 graus nesses primeiros dias de inverno, mas não é uma situação muito comum, né? Durante o inverno a gente pode ter esses dias um pouco mais quentes, mas no geral, né, aqui no inverno na cidade do Rio a gente tem temperaturas um pouco mais amenas devido a entradas de massas de ar frio, que são comuns nessa estação do ano. O que o carioca pode esperar para os próximos dias? Quais fenômenos podem interferir no clima nos próximos dias, nas próximas semanas, durante essa estação? Então, a gente já tem a previsão de uma frente fria chegando no final de semana aqui para a cidade do Rio, né? E junto com essa frente fria, atrás dela, vai entrar uma massa de ar mais frio. Então, domingo, a temperatura cai bastante aqui na cidade do Rio, vai ficar em torno de 24 graus. E esse sistema meteorológico, a frente fria, ela é bem comum no inverno, né, aqui na cidade do Rio. Né? É esse sistema que a maior parte do inverno causa chuva na cidade. Mas, no geral, essa chuva não é muito forte, não é muito intensa. Essas frentes frias não são tão intensas como a gente vê, às vezes, na primavera e no verão. Então, e depois dessa frente fria passando, a gente tem essa entrada de uma massa de ar frio, que também é comum acontecer isso nessa época do ano. Então, já nesse final de semana, a gente já vai ter uma situação aí bem típica da estação. O carioca costuma acreditar que durante o inverno, associar o inverno à chuva, né? E a temperaturas mais baixas mesmo. Mas, na realidade, o inverno é caracterizado por não ter chuva, né? E isso explica pra gente isso melhor. Exatamente, né? É a estação que a gente chama mais seca aqui da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem um período chuvoso, que são as estações da primavera e do verão, e o período seco, que é o outono e o inverno. Então, são os meses que a gente tem os menores registros de chuvas, aí nas médias históricas aqui da cidade, do Alerta Rio. Então, no geral, o inverno é o período mais seco mesmo, e a gente tem a característica de ter a temperatura um pouco menor, né? Não quer dizer que vai fazer aquele frio sempre, aquele frio com temperaturas muito baixas, mas são temperaturas um pouco mais amenas. E outra característica também aqui para a cidade do Rio, nessa estação, é a ocorrência de maior frequência de névoas e nevoeiros. Então, nessa estação, a gente pode ver aí vários dias amanhecendo com esse fenômeno. Aqui, principalmente ali na Baía de Guanabara, a gente tem muitos registros de névoa. Não deve ter muita variação de temperatura? Não, as temperaturas mínimas, elas também caem um pouco, né? Então, em relação ao ano, a gente tem os valores menores de temperatura mínima, principalmente nas regiões com uma topografia mais elevada, como, por exemplo, o Alto da Boa Vista. E durante o dia ela sobe um pouquinho, mas não chega a valores, né? Por exemplo, como a gente vê no verão de 40 graus, né? Então é muito difícil. Tá ótimo, Juliana. Muito obrigada. Nada, Ingrid. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro lançou o projeto Rota da Leitura. O objetivo é arrecadar livros para serem doados durante a pandemia do novo coronavírus. Os doadores fazem o agendamento prévio sem necessidade de sair de casa. E para saber mais informações sobre o projeto, eu converso com o Superintendente de Leitura e Conhecimento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, Pedro Gerolimic.
Pedro, desde já agradeço a sua participação aqui, dando essa entrevista para a gente na Rio TV Câmara. E Pedro, qual o objetivo aí principal do projeto Rota da Leitura? Olá, Simone. Primeiro, eu queria agradecer o espaço democrático aqui da Rio TV Câmara, de poder estar falando sobre livros, sobre leitura, né? Sobre a democratização do acesso aos livros. O Rota da Leitura é um projeto que foi pensado a partir desse momento de pandemia, onde muitas pessoas estão em casa, né? E estão aproveitando o maior tempo dentro de casa para fazer arrumações, arrumando livros, né? Arrumando materiais que talvez não estejam sendo usados por si, né, mas que podem ser usados por outras pessoas. Então, foi com esse objetivo, né, que a gente criou esse projeto, o Rota da Leitura, de estar fazendo uma espécie de um delivery de livros, onde a gente vai buscar os livros na casa das pessoas, né, e através disso a gente vai municiar aí uma série de pontos de leitura, salas de leitura, bibliotecas comunitárias, diversos espaços que vão fazer um bom uso desse livro que estão em casa, né, estão na casa das pessoas. Pedro, e como é que está sendo organizado esse trabalho? Como é que ele está sendo realizado? De que forma? Tem um carro da secretaria? Como é que busca esses livros na casa das pessoas? Ele é uma forma muito simples, né? O que a gente pensou? Nós temos que fazer ele de forma fácil para que as pessoas possam doar os seus livros e participar do projeto, né? Então, nós criamos o WhatsApp, que é o número, né? O número 21, aqui do Rio, 999 06 3675, repetindo, né? 021 999 06 3675. Através desse WhatsApp, as pessoas entram em contato com a gente da secretaria e vão falar da sua disponibilidade de doar seus livros. Nós não recolhemos livros didáticos, porque o objetivo é incentivar o prazer da leitura, né? Incentivar o lúdico, incentivar, né? A criação do hábito da leitura através do prazer. Então, a gente só pega livros de literatura em geral, não livros didáticos, e livros em bom estado também. É importante frisar também, Simone, que precisa ter uma quantidade mínima, que são de 10 livros hoje, né? Mas a gente tem incentivado também muitos prédios, né? Às vezes os prédios são mais fáceis e eles deixam uma caixa, por exemplo, na portaria ou em algum lugar seguro, e aí as pessoas se ligam dentro dos prédios, né? Que não precisam nem ter conta delas, deixam esses livros armazenados numa caixa que vai ser retirado pela secretaria. Então, às vezes, ao invés da pessoa estar doando somente os seus livros, ela inicia os prédios dela, em forma da gente estar no tempo, né? E tendo uma participação maior das pessoas na democratização da leitura.